Bom dia, meus amores! Já é quarta-feira, isso significa que você precisa me enviar o relatório da atividade experimental que nós fizemos na quarta passada. Vamos lembrar um pouco como que envia? Então, o cabeçalho tem que estar todo preenchido, completinho, bonitinho, a caneta. Aí vocês precisam tirar uma foto da página inteira, não é para tirar de pedacinho em pedacinho, é da página inteira. Se tiver frente e verso, põe seu nome atrás também de novo, foto da página inteira. E mandar para pro agora. Dá pausa no vídeo, vai lá e envia. Certo? Sempre no dia da nossa aula, de preferência no horário da nossa aula. Ok? Já enviaram as tarefinhas? Se já enviaram as tarefinhas, a gente já pode começar a falar do assunto de hoje. Lembrando que a Pro tá online lá no grupo para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha durante a nossa aula. Certo? Vamos lá então? Gente, vamos lembrar um pouquinho do que a gente estava falando segunda-feira. Segunda-feira nós comentamos a respeito de separação de misturas. Então eu tinha duas coisas que estavam misturadas e eu queria separá-las. Nós falamos da separação de sólido com sólido. E aí nós falamos da separação manual, que é a catação. Falamos da separação por tamanhos diferentes, que usa a peneira, que é a tamização ou peneiração. Aí nós falamos do magnético primeiro, foi? Da atração magnética, que é quando eu quero separar um metal de coisas não metais. E falamos da dissolução fracionada. Quando um dos sólidos se dissolve em água e o outro não, eu posso pôr água e aí eu consigo separar. Vou ficar um com água e o outro sozinho separado, certo? E depois nós falamos a respeito da separação de misturas de um sólido com um líquido. E falamos da decantação. Lembra que eu misturei, a gente fala na decantação é por diferença de densidade, e lembra que eu misturei água com polvilho, ó, separou bem, né? Ele demora, no tempinho da aula a gente não conseguiu ver tão bem, mas agora, olha, a água tá bem transparente e o polvilho tá aqui no fundo. Também fizemos água e areia. Gente, depois nós falamos a respeito da filtração. Falamos que a filtração pode ser feita tanto com filtro de papel como com filtro de tecido. E comentamos que durante a filtração, aquilo que está dissolvido em água vai conseguir passar pelo filtro, o que não tiver dissolvido na água é retido no filtro. Então, por exemplo, se eu tiver água com açúcar, passa água com açúcar, mas se eu tiver água com areia, a areia fica presa aqui no filtro, certo? Quando a gente coloca o pó de café que está dissolvido passa, por isso que fica café embaixo, mas sobra pó de café aqui dentro, porque não estava bem dissolvido. Porque não estava bem dissolvido? Não, porque não estava dissolvido, né? Não fala besteira, Pro. Gente, aí nós já fizemos a atividade 1, certo? E o exercício 3, a cruzadinha, eu pedi pra vocês fazerem aqui pelo vídeo. No fim o vídeo cortou porque eu tava me despedindo de vocês, né? Aí eu não fiz mais um vídeo só pra dar tchau. E eu pedi pra vocês terminarem e a gente terminou no grupo, né? Fazendo as respostas da cruzadinha. E já mandei pra vocês a foto da cruzadinha preenchida. Hoje, do que a gente vai falar? Nós vamos continuar separando misturas. Só que agora a gente vai separar sólido com líquido quando o sólido está dissolvido no líquido. Então, de vez de ter aqui algo que não se dissolve na água, se eu tivesse, por exemplo, água com sal misturado, o sal está dissolvido na água, o sal não separa por diferença de densidade. Como eu consigo separar? E também vamos falar dessa separação de líquido com líquido. Gente, quem gosta de começar a aula já copiando a lousa, dá um pause aí no vídeo em 4 minutos e 13 segundos, ou 14, que você tem a imagem de toda a lousa e você consegue fazer a cópia dela. Mas Pro, se eu der pause no vídeo vai dar problema por causa do tempo de aula. Não, gente. Nossas aulas gravadas, elas sempre duram menos tempo do que nosso tempo total de aula, né? Nós temos 1h30 de aula. O vídeo costuma ter aí perto de 30 minutos. Então dá tempo tranquilo de você pausar o vídeo e mandar tarefa, de você pausar o vídeo e copiar a lousa, de você pausar o vídeo e ir lá tirar dúvida comigo e depois a gente ainda consegue conversar um pouquinho lá, certo? Então fica tranquilo, pode pausar o vídeo quantas vezes você precisar, que isso não vai fazer você extrapolar o tempo.
né? As aulas aqui acabam sendo mais rapidinhas. Porque a lousa da Pro já tá pronta, então eu não preciso fazer a lousa. E outra, por causa dessa falta de interação entre a gente, né? Então só eu falando acaba indo um pouquinho mais rápido do que o normal. Gente, então vamos falar da aula de hoje. Eu te dei um copo e nesse copo tenho água e sal misturado e falei pra você, me dá só o sal. Aí você faz, não dá pra fazer catação. Não dá pra fazer atração magnética. Não dá nem pra pensar em fazer uma dissolução, porque já tá dissolvido. O que eu vou fazer pra separar pra ela agora? Gente, se eu te pedir só o sal, você pode fazer uma evaporação. A gente sabe o que é evaporação. A gente já estudou lá na aula de transformações químicas, né? Então, evaporação é a transformação da passagem do líquido para o gasoso de forma lenta. Gente, então eu pego lá meu copinho de água com sal e coloco lá no sol. O que vai acontecer? A água evapora e vai sobrar no meu copinho só o sal. Imagina, Pro, o sal está dissolvido na água. Se o sal está dissolvido na água, ele vai evaporar junto. Não vai. E eu consigo te mostrar isso de duas formas. Primeiro, gente, a maior parte da água que a gente tem no planeta, né, ela 75%, ela está nos oceanos. Então a gente tem que boa parte da chuva é água do oceano que evaporou, condensou formando a nuvem e precipitou. Se quando a água evapora, o sal evaporasse junto, toda a chuva de água evaporada do mar seria salgada. E a gotinha de chuva não é salgada. Pro, não me convenceu. Então pede pra mamãe, aproveita que você tá em casa, uma vasilha funda, tá? Tem que ser funda, pode ser pequenininha, mas funda. E aí o que você vai fazer nessa vasilha? Você vai colocar água lá no fundinho só, não vai me encher a vasilha. Você vai pôr água e sal, pega sal de cozinha e dissolve na água. Aí você vai pegar aquele plástico filme, sabe, que a gente usa pra fechar a vasilha? E você vai colocar esse plástico filme fechando a vasilha. E aí, sem deixar o plástico entrar em contato com a água, se encostar o plástico na água, deu errado. Aí você vai colocar isso no sol. O que vai acontecer? A água vai evaporar e vai grudar lá no plástico. E aí lá ela vai condensar e vai formar um monte de gotinha no plástico. Se você for lá, com cuidado, porque se encostar lá embaixo, na água de baixo, vai dar ruim, você precisa abrir e experimentar a gotinha. A hora que você experimentar a gotinha, você vai ver que a gotinha não é salgada, porque o sal não evapora junto com a água. Pro, mas você falou que todas as substâncias passam pelos 3 estados físicos, se tiverem temperatura e pressão adequadas. A temperatura que a gente tem aqui não é o suficiente para o sal, ok? Só para a água. Gente, e aí nós temos que pronto, consegui separar, ficou o sal e a água foi embora. Onde que isso é feito bastante? Nas salinas. O que é uma salina? Uma salina é quem produz sal para venda. Então eles pegam a água do mar e precisam tirar o sal dessa água. Isso é feito através de evaporação. Então eles usam tanques rasos, no qual vai ficar essa água, e deixa essa água evaporar para sobrar ali. Claro que tem mais coisa, além de só o cloreto de sódio, que é o nome do sal de cozinha. Eles têm mais algumas substâncias, mas aí depois eles fazem a separação das outras substâncias. A primeira coisa que tem que ser feita é tirar a água. Aí vamos pensar um pouco. Se eu tenho uma salina, onde que eu vou querer instalar a minha salina? Num local frio que a água demora para evaporar? Num local que chove todo dia? Lá no meio da Amazônia eu vou fazer uma salina? Não, né? As salinas são feitas em locais quentes para evaporar rápido, com bastante circulação de ar, que assim já leva esse ar úmido do que evaporou embora. E além disso, gente, locais que chovem pouco. Por quê? Eu tô lá evaporando a água e chove, pronto, dissolveu todo o sal de novo, perdi tudo que eu queria. Então, nós temos que ele é feito em locais quentes e com pouca chuva. Se vocês derem uma olhadinha lá na página 349, nós temos aí 3 imagens de salinas.
Então ele está te mostrando algumas salinas e no Saiba Mais ele te chama a atenção que as pessoas que trabalham em salinas precisam usar EPIs. O que são EPIs? Equipamento de proteção individual. Gente, por que isso? Se eu estou numa salina, naquele sol forte, aquele calor, aquilo tudo evaporando, eu preciso estar com um chapéu para me proteger, eu preciso estar de roupa de manga comprida, eu preciso estar de sapato adequado, então tudo isso é necessário, tá? Sempre que você vê essa sigla, EPI, estamos falando a respeito de equipamentos que a empresa tem que fornecer para o trabalhador para que ele não corra riscos durante o seu trabalho. Tudo bem? Então tá bom, você conseguiu separar para mim o sal e a água você perdeu. Só que se eu falasse para você que eu quero que você separe o sal da água e eu quero os dois, você tem que me dar, ó, aqui brotar a água, aqui brotar o sal. Você não pode perder a água. Então você não vai poder fazer uma evaporação, né? Gente, você teria que fazer uma destilação simples. Como funciona uma destilação simples? Essa a gente precisa de alguns equipamentos especiais. A Pro não tem aqui em casa. Quando a gente voltar eu posso até mostrar. Existe um destilador na escola, tá? Mas aqui eu não tenho pra mostrar pra vocês. Gente, não é porque eu tô em casa que eu aprendi a desenhar. Meus desenhos continuam sendo péssimos. Então acompanha com a imagem que vocês têm na página 350. O que eu quis representar aqui? Eu tenho um balão de vidro e aqui dentro eu tenho água com sal. O que eu fiz aqui esse vermelhinho? Porque eu pus fogo. E aí quando eu esquentei aqui, a água evaporou. Se a água evaporou, pronto, o sal vai sobrar aqui dentro, o sal eu já consegui. Só que eu falei que eu não podia perder a água, né? Então a água sobe aqui e tenta sair, mas tá tampado, tá vendo? Então ela não consegue sair. Mas tem uma abertura lateral que leva para um condensador. Gente, esse condensador, ele é gelado, ele é frio. Como ele é frio, o que vai acontecer? A água que está no estado gasoso, quando entra aqui no condensador, como ele está frio, ela vai perder calor. E aí a água que está no estado gasoso sofre condensação ou liquefação e passa para o estado líquido. E como o meu condensador é inclinado, ele escorre e cai aqui num outro potinho. Então no primeiro potinho ficou o sal, no segundo potinho ficou a água e eu consegui os dois separados. Fico feliz. Dúvidas? Se tem dúvida, pausa o vídeo e já pergunta lá pra Pro no grupo. Se não tem dúvidas, vamos continuar. E se ao invés de fazer uma mistura de sólido com sólido ou de sólido com líquido, eu fizer uma mistura entre dois líquidos e pedir para você separar. Então eu te dou aqui, ó, um copo de água com óleo, certo? Óleo de cozinha normal. E falo para você, separa para mim a água do óleo. Como que você vai fazer? Ah, Pro, vou virar assim, ó, eu vou jogar no outro. Não, gente, se você virar assim não vai separar. Então, como eu separo a água do óleo? Vamos pensar um pouquinho? Gente, o óleo é menos denso do que a água, certo? Então a gente consegue ver bem bonitinho aqui uma fase de óleo em cima, que eu vejo onde começa e onde termina, e uma fase de água embaixo, que eu também vejo onde começa e onde termina. Se eu tivesse como tirar só a água aqui, fizesse um furinho aqui embaixo, ia descer só a água, não ia? Ia descer a água e a hora que terminasse de descer a água eu tampava o furinho e ficava com o óleo aqui em cima. É basicamente isso que é feito, só que sem furar o copo, sem pôr o dedo, existe um funil de bromo. Gente, como é um funil de bromo? O funil de bromo ele é mais ou menos assim, ó. Você tem lá um funilzão assim. E aqui, ó, ele tem uma torneirinha. Então eu coloco o que eu quero aqui dentro, né? Tem uma abertura. Eu coloco aqui dentro com a torneirinha fechada. Aí vai ficar aqui a água e o óleo em cima. Aí eu abro a torneirinha. A hora que eu abro a torneirinha, ela é bem, vai deixar sair só um fiozinho de água. Vai saindo a água. Sai, sai, sai. Vai saindo a água, isso aqui vai descendo, né? Quando termina a água, sobra só o óleo, eu
fecho a torneirinha. Aí pronto, eu consegui separar a água de um lado e o óleo do outro. Esse nome de separação de mistura nós chamamos de decantação com funil de bromo. Tudo bem? Gente, sabendo disso, lá na página 348, nós temos a atividade 2. Vamos fazer juntos? 348, todo mundo já achou? Então vamos lá. Um estudante organizou um procedimento para separar determinado sistema contendo água, óleo, pó de ferro e areia. Acha que é só o pro que erra às vezes, né? A apostila também, às vezes, ó, um errinho de digitação aí no meio. Mas fácil da gente resolver. Gente, tá escrito água, óleo, pó de ferro e areia. E aí, depois, se você for pro exercício, ele só tem água, pó de ferro e areia. O óleo foi colocado aí só por colocar. Então, risca esse óleo do enunciado. Esse óleo não existe, tá bom? O procedimento apresentava o seguinte esquema. Então, ele tinha água, pó de ferro e areia, tá? Tá vendo aí no retângulo laranja? Eu não posso mostrar porque minha apostila vem respondida. Gente, aí ele fez uma filtração. Então, ele pegou a água com o pó de ferro, com a areia e pôs aqui no filtro. E aí ele tá te perguntando o que passou pelo filtro e o que ficou retido no filtro. Gente, a areia dissolve na água? Pó de ferro dissolve na água? O filtro só deixa passar aquilo que está dissolvido na água. Se o filtro só deixa passar aquilo que está dissolvido na água, vai passar só água e vai ficar aqui dentro preso areia e pó de ferro. Então, você vai escrever aqui que o que passou foi a água e do lado de cá o que ficou retido, pó de ferro e areia, certo? Aí ele falou para você que ele fez uma atração magnética, lembra? Usou um ímã para conseguir separar. O que vai grudar no ímã? O pó de ferro, a areia gruda no ímã? Não, então só o pó de ferro. E aí, o que você vai ter depois de ter feito a atração magnética? Pó de ferro por um lado, areia para o outro lado. Ok? Podemos continuar. Gente, falta só um, tá? Vamos supor agora que eu tenho dois líquidos, só que esses dois líquidos são miscíveis. O que é ser miscível? Dois líquidos miscíveis são dois líquidos que se dissolvem. Então, por exemplo, gente, eu peguei água e álcool e misturei os dois. A hora que você olha, ele é homogêneo, você vê uma fase só. Ele é miscível, ele está misturado. E como que eu vou separar? Não dá para usar o funil de bromo, porque não tem duas fases, né? O funil de bromo ele só serve quando eu tenho duas fases bonitinhas. Se eu tiver água e álcool, fica uma fase só, eu não consigo separar com o funil de bromo. O que eu vou fazer? Aí tem um jeito só de fazer isso, que é a destilação fracionada. Gente, a destilação fracionada é muito parecida com a destilação simples. Não é à toa que o nome delas é parecido. Qual que é a grande diferença? Que a destilação fracionada, ela usa uma coluna de destilação, ou coluna de fracionamento, são sinônimos. O que é isso? Então aqui, nessa coisinha aqui que sobe, ela seria bem maior e teria ali dentro vários obstáculos. Como você tá vendo aqui na página 350, tá vendo, ó? Essa daqui é a coluna de fracionamento. Gente, e nessa coluna existem esses obstáculos, então é difícil de subir por ela. Por quê? Porque eu vou colocar ali no meu balão o que eu quero separar, então eu vou colocar a mistura ali e vou aquecer. Só que lembra que a gente estudou lá numa outra aula que a temperatura de ebulição é característica de cada substância? Então, cada substância entra em ebulição, então vai começar, né, a formar as bolhas, tudo, e a evaporar, a uma determinada temperatura. E, como as substâncias têm temperaturas diferentes, eu consigo separar, porque uma evapora primeiro e a outra evapora depois. Gente,
Então, como tem esses obstáculos, é difícil de subir, eu consigo fazer a separação. Eu vou ter que ela sobe aqui, então, quem tiver a temperatura de ebulição mais baixa, afinal, eu chego primeiro na temperatura mais baixa, depois vai ficando mais quente, né? Então, quanto menor for a temperatura de ebulição, mais rápido isso evapora, e aí desce, passa pelo condensador, volta a ser líquido e cai no potinho. Acabou, né? Eu tenho um termômetro aqui em cima, eu vou saber. Passou a temperatura de ebulição da primeira substância, eu troco o meu vidrinho, porque agora vai vir o da segunda. E é da terceira, da quarta, e quantas coisas eu tiver misturada, ok? Onde isso é muito usado, pessoal? Opa, senão eu conto as respostas do exercício. A gente tem que isso é muito usado nas refinarias de petróleo. Então, quando a gente pega o petróleo lá do pré-sal, né, nós temos que esse petróleo ele tem um monte de coisa misturada. E eu quero separar o petróleo. Eu quero só gás natural, eu quero só gasolina, eu quero só óleo diesel. Eu não quero o petróleo todo misturado. E aí é feita uma destilação fracionada para separar as partes do petróleo. Gente, como isso vai ser feito então? Olha aqui que bonito na página 351. A gente tem o petróleo aqui que está evaporando. Quem evapora primeiro? Quem tem a menor temperatura de ebulição. Nesse caso, o gás natural. A hora que acabou de evaporar todo o gás natural, quem que vai evaporar agora? Quem tem a segunda menor temperatura de ebulição, no caso a gasolina. E vai até o último que não evapora, que são os resíduos. Tudo bem? Dúvidas, angústias, problemas? Não? Podemos fazer exercício? Gente, como nós começamos a ver o assunto segunda-feira e estamos terminando... quem prefere copiar no fim da aula, 22 minutos e 1 segundo para sair da frente da louça. Gente, como nós vimos na aula passada, isso pode ser que alguns de vocês já tenham se esquecido como que funcionam alguns tipos de separação de mistura. Vamos lá? Vamos relembrar bem rapidinho? A primeira separação que nós vimos foi a catação. Catação separa sólido de outro sólido e ela é feita manualmente. Então eu consigo ver o que é diferente do que e eu vou separando. Lembra que a Pro catou aqui o macarrão e o arroz? Gente, depois nós vimos a tamização, que é sinônimo de peneiração. É aquele que eu vou conseguir separar o que tem tamanhos diferentes. Então, o que for pequenininho passa pela minha peneira, o que for grande fica retido na minha peneira, certo? Aí nós falamos da separação por atração magnética, que vai conseguir separar aquilo que é composto de metal daquilo que não é composto de metal. De novo, são dois sólidos. Falamos da dissolução fracionada, quando eu tenho uma substância sólida que se dissolve em água e outra não, e aí eu dissolvo, assim eu consigo separar as duas, a que tiver na água é uma, a que sobrou no copo, na vasilha, onde eu estiver usando, é a outra. Aí nós falamos da separação de sólido com líquido, falamos da decantação, que vai trabalhar com diferentes densidades, o sólido ficou no fundo e a água ficou em cima. Se eu tivesse, por exemplo, pedacinhos de isopor, aí ficaria o contrário, né? O isopor ficaria em cima e a água ficaria embaixo. Sempre eu preciso saber a densidade do sólido e a densidade do líquido para saber quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. Aí nós falamos da filtração, que tudo que estiver dissolvido na água passa, o que não estiver dissolvido fica retido dentro do filtro. Falamos aí já no dia de hoje a respeito da decantação com funil de bromo, que eu vou separar dois líquidos que tenham diferentes densidades, então eu consigo separar aqui as fases. Falamos da evaporação, que separa um líquido de um sólido, só que esse líquido é perdido, porque ele evaporou e foi embora. Falamos da destilação simples, que eu primeiro faço uma evaporação, mas eu seguro esse gás, condenso ele e volto a ter a substância líquida, a sólida não evaporou. Aí nós falamos da destilação
fracionada que vai separar líquidos de acordo com as suas temperaturas de ebulição. Certo? Não temos nenhuma dúvida. Se não temos nenhuma dúvida, vamos fazer a atividade 3 da página 351. Fica caindo a apostila. Tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Lembrando que a água do mar é água que tem muito sal. E junto tá a areia, e aí eu preciso lembrar que a areia não se dissolve na água. Sabe-se que a água do mar é salgada e que contém principalmente sal cloreto de sódio dissolvido. Gente, cloreto de sódio é o nome bonito do sal de cozinha, certo? Escreva o nome dos processos envolvidos para separar e se obter os 3 componentes dessa mistura. Então eu tenho lá misturada água do mar, ou seja, água com sal, mais areia. Como que eu vou separar? Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é separar a areia da água com sal, porque é mais fácil. Como eu posso fazer isso bem rapidinho? Usando um funil. Então eu vou pôr aqui a água com sal. Como o sal está totalmente dissolvido na água, o sal passa, vai embora, a água e o sal passam e vão embora, e aqui dentro fica a areia. Então a areia eu já consegui separar, já estou feliz. Agora eu tenho água com sal, eu preciso separar a água do sal. O que eu vou fazer? Tá por aqui, destilação simples, certo? Vou evaporar a água, condensar a água e o sal sobra no potinho. E aí eu fiquei com um potinho de areia, um potinho de sal, um potinho de água, separei tudo. Deu para entender? Se deu para entender, escreve aí a resposta. Ele te perguntou, escreva o nome dos processos envolvidos para separar e se obter os 3 componentes dessa mistura. Então, primeiro faremos uma filtração para separar a areia dos outros 2 componentes e depois faremos uma destilação simples para separar a água do sal. Ok? 2. Considere a preparação de um suco artificial de uva dissolvendo-se um pó de coloração roxa em água. Gente, todo mundo já viu esses sucos de pozinho, né? Então eu pego uma jarra com água, jogo o pozinho, misturo e tudo vira suco. O suco preparado caracteriza um sistema homogêneo de coloração roxa. Sim, você vê tudo misturado. Em seguida, o suco é submetido a 2 processos, filtração e destilação. Então a pessoa que fez o suco passou o suco pelo filtro e depois fez o processo de destilação com o suco. Qual é a cor do filtrado obtido na filtração? Responde para mim. Peguei suco de uva roxo, coloquei aqui e fiquei olhando o que sai do outro lado. Vai sair que cor? Isso mesmo, roxo. Por que roxo? Ué, porque o filtro só segura aquilo que não tiver dissolvido na água. O pozinho não está todo dissolvido na água? Se o pozinho está dissolvido na água, a hora que passa aqui pelo filtro, vai passar água mais o pozinho. Então vai passar o suco roxo do mesmo jeito. Então você tem que responder aí roxo. Ele pediu para justificar a resposta. Você tem que dizer que o filtro só segura aquilo que não está dissolvido na água. E como o pó está dissolvido, ele passa pelo filtro. B. Qual é a cor do líquido destilado? Justifique sua resposta. Gente, na destilação eu evaporo e condenso, certo? O líquido que vai ser condensado vai ser de que cor? Agora sim, o líquido vai ser incolor. Porque a hora que eu evaporo, evapora a água, mas o pozinho do suco não evapora. De novo, senão ia chover suco. Então a gente tem que quando evapora, evaporou só a água e a água é incolor. Então você tem que responder na B, incolor, pois apenas a água evapora na destilação. Aí a Pro tá com medo que tá para dar 30 minutos. Lembra que eu corro o risco de quando dá 30 minutos cortar o vídeo. Se cortar o vídeo, vai ter parte 2. Se não cortar o vídeo, a gente continua por aqui. O petróleo é um combustível não renovável. Note seu aspecto na imagem. Você tem uma imagem do petróleo. Seus derivados são obtidos por meio da destilação fracionada. Observe a página 351, ou seja, para responder esse exercício, a gente vai precisar ficar voltando na 351, certo?
a representação esquemática de uma coluna de fracionamento e, com base nas informações, responda. A. O petróleo apresenta vários componentes. Indique a fração componente de menor temperatura de ebulição. Gente, se a temperatura de ebulição é menor, vai evaporar primeiro, certo? Afinal, está esquentando, então a temperatura está subindo. Quem tem a temperatura de ebulição menorzinha, evapora mais rápido. Quem está aqui em cima, quem é o primeiro a evaporar? O gás natural. Então, A, gás natural. B, entre gasolina e óleo diesel, qual apresenta maior temperatura de ebulição? Então, eu vou ter que olhar aqui. Gasolina está aqui e óleo diesel está aqui, certo? Então, quem evaporou primeiro? A gasolina. Se a gasolina evaporou primeiro é porque a temperatura de ebulição dela é menor. Só que ele pediu quem tem a maior. Se tem a maior, é quem está mais para baixo. Nesse caso, entre gasolina e óleo diesel, o óleo diesel tem a temperatura de ebulição maior, certo? Os derivados do petróleo são miscíveis ou immiscíveis na água? Ou seja, gente, petróleo dissolve ou não dissolve na água? Não, né? Petróleo não dissolve. Gente, lembra que nós já comentamos aí que quando tem um vazamento de petróleo, um dos problemas é que o petróleo fica boiando na superfície, ele é escuro e não deixa a luz do sol entrar na água, atrapalhando a fotossíntese das algas. Então, nós temos que o petróleo não mistura, ele é immiscível, ok? D. O que é mais denso, gasolina ou água? Acabamos de responder. Se ele boia, é porque é menos denso. Então, a água é mais densa e a gasolina é menos densa. Então, ele perguntou quem é mais é a água. Gente, vamos lá. Será que eu consigo nesse vídeo mesmo explicar a tarefa para vocês? Ah, não é tarefa ainda tem o teste. Olha que professora maluca. Então, vamos fazer o teste. Um processo de separação de mistura ilustrado ao lado. Considerando que houve adequação da técnica utilizada nesse procedimento, no becker acima do funil, há uma. Gente, então olha a imagem. Ele tem um becker, dentro desse becker tem um líquido, e dá pra ver que tem um sólido também, e ele tá virando isso num filtro de papel, certo? Se ele quer separar alguma coisa usando um filtro de papel, essa alguma coisa não pode se dissolver na água, certo? Uma solução. Gente, uma solução, ela vai estar com tudo misturado, né? Lembra que solução é sinônimo de mistura homogênea. Então, se tá tudo misturado, é porque tá tudo dissolvido na água. Então, vai tudo passar pelo filtro. Não consigo separar. B. Substância pura apenas? Gente, pensa comigo. Substância pura é uma coisa só. Como que eu vou separar uma coisa só? Substância pura nem passa por separação. Então não dá. C. Mistura homogênea. Se mistura homogênea é sinônimo de solução e a A está errada, então a C só pode estar errada também, né? D. Mistura heterogênea. Aí sim. Se eu tenho, por exemplo, essa mistura aqui que é heterogênea, eu jogar no filtro, a água passa e a areia fica. Então, uma mistura heterogênea eu consigo separar usando o processo de filtração. Alternativa D. 2. A produção de biodiesel gera duas fases immiscíveis, ou seja, duas fases que não se misturam. No laboratório, qual das vidrarias abaixo é indicado para separar esse material? Gente, eu não tenho aqui o biodiesel, mas eu tenho dois líquidos formando duas fases immiscíveis. Como que eu separo isso? Qual que é a melhor forma de separar? Usando um funil de bromo. Lembra que é aquele que abre a torneirinha, desce a água, fecha a torneirinha e sobra o óleo aqui dentro? O funil de bromo está representado no item A. Então, assinalo A. Analise a imagem abaixo. Gente, do que é essa imagem? Essa imagem nada mais é do que uma destilação fracionada separando os componentes do petróleo. Qual das opções indica corretamente
a principal etapa e a característica do material bruto que é separado nesse processo industrial? Gente, separação de petróleo, eu tenho que fazer uma destilação fracionada. E essa destilação fracionada separa uma mistura. Alternativa B. Problemas, dúvidas, angústias? Manda lá no grupo Pro. Se não tiver, gente, para quarta-feira da semana que vem, aí que dia que é quarta da semana que vem? Dia 8, né? Vocês vão me entregar essa tarefa. Lembrando, você vai fazer em folhinha de tarefa, cabeçalho totalmente preenchido, então você vai pôr lá, tarefa mínima de ciências, aula 7, professora Paula, o nome lindo que mamãe te deu, o seu número, a data que você fez a tarefa, turma, 6º ano, período manhã, certo? O cabeçalho tem que estar totalmente à caneta. E aí você vai tirar uma foto da folha inteira, não vai tirar foto picadinha, uma foto da folha e vai mandar pra mim, certo? Vamos supor que eu quisesse mandar essa página pra Pro. Eu ia colocar assim na máquina e tirar a foto e mandar essa foto, certo? Se você escrever no verso da folha também, lá em cima, escreve só o seu nome, não precisa pôr 6º ano, aula, tudo, mas põe o seu nome e tira a foto da folha inteira de novo, certo? Gente, vamos ver o que vocês precisam copiar em cada um dos itens. Então, o exercício 1. O exercício 1 você vai copiar até os 2 pontos, transforma esses 2 pontos num ponto final e para de copiar ali. Então, você vai copiar 1. Observe as imagens e associe cada uma delas com um dos métodos de separação, certo? Você só vai copiar isso. Quase que a Pro pega o copo com água com areia para beber. Aí você vai copiar o A. Copia o que está escrito em cima ali da imagem e responde. A imagem não vai estar na sua tarefa, tá? Não é para tirar xerox da imagem. B. Copia o que está escrito e responde. C. Copia o que está escrito e responde. Tudo sem imagem. 2. O 2 tem um texto, né? Você vai copiar só lá embaixo do texto. Com base nessas informações, responda. 2 pontos. Aí você vai copiar o item A e responder. Copiar o item B e responder. De novo, sem imagem. O 3. Você só vai copiar o que tem embaixo da imagem. Então, tá 3 e tem um textinho. Esse textinho você não copia, a imagem também não. Embaixo da imagem tá escrito assim: considerando a preparação do chá, responda as questões a seguir. 2 pontos. Aí sim, gente, vocês vão copiar isso, copiar o item A e respondê-lo, copiar o B e respondê-lo, copiar o C e respondê-lo. A 4 você vai lá pro finalzinho, na última linha tá escrito assim: utilizando um ou mais desses itens até acabar, até parte do sal. Isso você vai copiar e vai responder, ok? Gente, terminamos aqui nossa aula, tô super feliz que ficou um vídeo só. Se ele me cortar a partir de agora eu já não faço outro, mas eu queria me despedir de vocês, falar que eu tô morrendo de saudades, que eu não vejo a hora da gente voltar a se ver de verdade, mas que no momento a gente precisa ficar um pouquinho longe. Continuem estudando, lembra que vocês não estão de férias, qualquer dúvida a Pro tá disponível aqui para vocês, tá bom? Ótima semana, até segunda-feira.